Sejamos todos bem-vindos, que a paz seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar neste momento com vocês, porque é um momento único, momento esse que já aconteceu, pode ligar a luz agora se quiser, que já aconteceu em outras dimensões e que está acontecendo aqui nessa realidade. E como diz André Luiz Peixinho, eu estou palestrando para vocês no campo racional, mas simultaneamente estou palestrando no plano mental, emocional, psíquico, moral e espiritual. Vai depender de cada um que intenciona estar presente. Então o nosso poder fluídico sobre a ação da nossa vontade, utilizando a mente como nosso laboratório. Então, como usar a força mental, a potência fluídica e a vontade para moldar o nosso destino. Somos autores e construtores da nossa realidade. O que fazemos hoje repagina ou reconstrói ou ressignifica o ontem e simultaneamente constrói o amanhã. Não precisamos morrer para desencarnar, até porque muitos morrem e não desencarnam. O ideal é a proposta que nós possamos encarnar uma realidade nova sem precisar que o corpo morra. Até porque o energismo do corpo se renova totalmente, como eu disse, com Camille Flammarion, em alguns dias. Então eu posso ter um corpo 100% renovado em apenas alguns dias. Dependendo da situação, segundo Joana de Ângeles, eu posso ter uma personalidade nova em alguns dias também. Reencarnar totalmente conteúdos diferentes dos que estão aqui. Sabendo que na nossa superconsciência está o reino de Deus em nós. No nosso inconsciente, a pauta de trabalho que nós precisamos iluminar. No subconsciente, o que eu consigo trabalhar. No consciente, o link para que eu converse com o meu superconsciente para estabelecer a pauta nova e avisar ao inconsciente o que vamos fazer e construir no subconsciente a nova realidade e assim o moldar desse novo destino. Quando eu mostrei ontem com as matrioscas algumas facetas de nossa realidade, parece confuso inicialmente, mas antes não acreditávamos na enxertia, por exemplo, que era possível combinar uma planta com outra, e hoje já tem amigos que têm 40 frutos na mesma árvore. Então não é apenas uma enxertia de um limoeiro com uma laranjeira, mas de 30 frutos numa só árvore. Nós sabemos que o espírito pode encarnar incontáveis realidades dependendo do seu tamanho. Por isso que eu disse ontem com Kardec que o espírito é como um sol. Se o nosso sol libera frações, e no caso do sistema solar, 26 frações, porque nós temos 26 planetas no nosso sistema solar, alguns ainda em construção e outros tão evoluídos em relação a Júpiter que não daria para descrever. E sabemos também, como a informação dos espíritos, em breves dias, em se falando da eternidade, a nossa estrela de hidrogênio vai transformar-se numa estrela de nêutron e vai bater o pó da sandália e pregar em outro lugar. E o planeta Júpiter vai alcançar o estado do novo Sol e assumir o controle do sistema solar. Isso está na pauta espiritual, assim como a nossa própria realidade. Então a nossa alma ainda é inconsciente da realidade que a constitui. Quando ela tomar consciência disto, ela assume o comando das coisas por aqui e libera o nosso Cristo, o nosso mentor, o anjo da guarda ou guia espiritual, para a construção de nova pauta
no outro momento, no outro lugar. Agora, quando temos noção que na mente esse poder fluídico é inesgotável e inestancável, segundo André Luiz, em pelo menos em 2 obras, Evolução em 2 Mundos e na obra Mecanismo da Mediunidade. Então, quando Arnaldo falou que a mente não para, se pararmos nós, alguém a usa. E espero que não seja os chamados obsessores, dependendo de como estamos usando. Então não tem como interromper o fluxo de pensamentos, porque a cada 24 horas, queiramos ou não, em média 95.000 pensamentos são elaborados pela mente, por ação da vontade, que é a sua gerente. De modo que, se eu escolho, por ação da minha inteligência, o que pensar, sou eu que estou no comando. Se eu não escolher, eu estou sendo pensado, ou sendo conduzido por uma pauta que não me pertence. Quando eu começo a pensar, além de me conectar com todas as minhas vivências, me conecto com todos os seres em todos os mundos simultaneamente. Em especial, conforme André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, com todos que pensam como eu penso. Mas Joana de Ângeles coloca mais um ponto no conto, com todos os seres que não pensam como eu penso também. Então não somos responsáveis só pelos seres que cativamos, mas principalmente por aqueles que não cativamos também, ainda Joana de Ângeles. Então, se o nosso universo biológico, constituído pela infinidade de seres, tanto o universo físico quanto o universo perispiritual, segundo Allan Kardec, em A Gênese, são feitos de fluidos. O perispírito é uma porção de fluido cósmico ou universal individualizado. Por isso que o fluido é o veículo de expressão do pensamento, tanto o fluido universal ou o éter cósmico, quanto o nosso fluido perispiritual. O universo perispiritual é uma fonte de energias permanentes, conforme Allan Kardec. E no corpo biológico temos recursos inesgotáveis e inestancáveis, segundo Joana de Ângeles. E ontem eu mostrei onde estão esses recursos, mergulhados na intimidade dos microtúbulos, pequenos vórtices de energias que geram essa energia ininterruptamente. Sem falar dos nossos chakras, os nossos centros de canalização dessa energia. Mas às vezes não queremos saber que só no corpo mais simples, perispiritualmente falamos, temos 4 funções e 7 mais 3 dimensões. Então temos 7 potencialidades que às vezes desconhecemos. Tem uma dimensão que antecede o físico, encarregada de gerar os átomos. Uma dimensão semelhante à do físico, encarregada de entrelaçar os átomos e nutrir o próprio corpo. Uma gera a vida, a outra nutre. E uma dimensão posterior ao físico que organiza e mantém a vida. Então temos o princípio vital que gera, o fluido vital que nutre, a energia vital que organiza e mantém. E a serviço dessas 3 dimensões, estou falando de simplesinho. Se eu vou complicar a coisa, mas já vai ficando mais palpável. Então temos o éter químico, encarregado de canalizar a energia e ao mesmo tempo de exteriorizá-la. O catalisador e anabolizador ao mesmo tempo. Se eu como demais, sobrecarrego esse éter e ele vai passar a pedir socorro para o segundo, que é responsável pela energia vital, a força sexual. Então, quando alguém come em demasia, normalmente ele perde a potência sexual e a sua vitalidade, porque os recursos necessários ao corpo, normalmente 40% da energia do corpo é gasta para a metabolização do alimento. Se for em excesso, ele vai gastar 50%, 60%, 70% ou mais.
Então, quando sobrecarregamos a energia vital, que é a energia criadora de novas realidades, e ela não dá conta do recado, o sexo desenfreado e tantas coisas que não necessitamos, ela sobrecarrega o terceiro éter, que é o luminoso, encarregado pelos sentidos. Aí a visão começa a perecer, a audição também, o tato, o olfato, o paladar vai perdendo a sua capacidade de gerenciamento, sensibilidade de percepção. E quando usamos indevidamente os olhos, vendo o que não é preciso enxergar, ouvindo o que não precisamos ouvir, tocando no que não deveríamos tocar, e etc., nós sobrecarregamos o quarto éter, que é o éter refletor, que é a energia instintiva do subconsciente. Aí alteramos o nosso comportamento. Entenderam tudo até aqui? Fui bem devagarzinho. Fácil. Então agora vamos sem falar nada disso. Eu vou pegar o meu copo d'água, porque eu estou com sede e o corpo está pedindo água. Agora sabemos pelo menos tomar água? Engolir água muita gente sabe. Agora tomar água, é mais ou menos assim. Porque a sede está na boca, não no estômago cheio. E a ciência já chega à conclusão, muitos cientistas e médicos, que na realidade não necessitamos de 2 ou mais litros de água por dia. Necessitamos de qualidade daquilo que estamos fazendo. Até porque, se assim fosse, Madre Teresa de Calcutá teria morrido por falta de água, porque ela tomava 1 xícara de água por semana, como tudo que ela necessitava fisicamente para viver, como alimento, como líquido e etc. Então, nesse instante, quando nós abrimos a boca e fechamos a boca, mais de 35 milhões de pequenas glândulas se abrem para acessar o Evangelho, a força vitalizadora, se eu quero vitalizar o corpo, e ao mesmo tempo a força pacificadora das minhas emoções, das minhas sensações, dos sentimentos perturbadores, com um simples copo d'água. Mas eu posso fazer isso antes de tomar a água pela respiração. O Evangelho também está no ar. Ele está em tudo, porque é uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida. Ele é simultaneamente 3 coisas, segundo Joana de Ângeles: força como lei, vitalidade como matéria-prima e a vida sendo a resultante da ação da lei sobre essa vitalidade, gerando o que gostaríamos. Mas segundo Emmanuel, o Evangelho está em nossa consciência, no nosso próprio espírito, em nosso coração. Estou apontando aqui, imaginando que vocês estão vendo as matriósticas, quem estivera aqui ontem. Então, de modo que, se eu sei, porque a recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo foi: se todos os encarnados estivessem cientes da força, vitalidade e vida que trazem em si mesmos como recursos inesgotáveis e inestancáveis, se colocasse a sua vontade, que é a maior de todas as potentes, a gerente da própria mente, a criatura, a entidade que gesta o próprio pensamento, a vontade estando a serviço da consciência, ela assimila as resoluções intuitivas, a pauta do dia, como se ela fosse fecundada, e engravidando-se viaja na direção da mente, e quando entrega o filho que ela deu à luz, chama-se pensamento. Agora, o pensamento é a capacidade criativa em ação, André Luiz. Agora, quem o coloca na ação, segundo Kardec, é a inteligência. E eu vou ter o poder imaginativo mediante a inteligência que eu tenho daquilo que eu quero imaginar.
Agora, se eu não tenho informação nenhuma do que eu quero imaginar, eu não consigo sequer pensar. Eu posso ser pensado ou aceitar a sugestão mental de outrem. E quando começo, segundo a minha inteligência, consultando a minha consciência, porque existe o link, como eu disse ontem, da memória me ligando ao superconsciente, ao inconsciente, ao subconsciente em tempo real, porque eu estou me conectando com todas as minhas vivências. E a síntese de todas as minhas vivências está no subconsciente, no inconsciente, no superconsciente, e eu estou atuando no campo que chamamos de consciente. Então eu estou usando a minha inteligência, o meu poder imaginativo, a minha capacidade criativa para criar ou ressignificar a realidade que está me perturbando. Tudo que governa o meu universo perispirítico e físico, transformado em hormônios, são as minhas emoções, são os meus sentimentos, são minhas paixões. Se isso estiver educado, não perturbará os meus instintos, que governam em harmonia se não fosse a presença desses, o universo perispiritual e físico. Então os instintos obedecem às diretrizes do superconsciente, iluminando frações do inconsciente na direção ou na condução dos veículos que nós estamos usando na atualidade. Agora, um simples alimento, dependendo de quem confeccionou e da invigilância de quem come, já pode trazer uma perturbação imensa para o meu estado físico, psíquico, moral e etc. Está ficando mais fácil? Então veja lá o que vai comer e como. Porque a música na hora da alimentação nos ajuda no processo. A boa música. Se for a de Figueiredo, vocês já vão estar no lucro. Porque se ouvi-lo primeiro, normalmente vocês vão nutrir as emoções com algo nobre, principalmente a ansiedade, e vai diminuir o apetite físico. Está entendendo? Ficou claro? Então a boa música, as boas leituras enriquecem a mente, acalma as emoções e estimula o progresso. A música é de boa qualidade. Então ela está trazendo alimento, informações, porque ele gravou na música as suas virtudes. Então a música tem um poder vitalizador e reordenador dos elementos da mente ao físico descomunal. Por isso que ela tem 2 vezes o poder da oração, que já é algo que, segundo Joana de Ângeles, a oração é o mais potente mecanismo no processo da autocura. É o mais perfeito mecanismo de planificação. Quem ora ilumina-se de dentro para fora, como eu disse. Então, o nosso poder mental, o nosso poder fluídico sobre a ação de nossa vontade na construção do nosso destino. O Arnaldo fez o preparo dizendo que em tudo que eu presto a minha atenção, se eu negar uma coisa, eu estou potencializando tal coisa. Se eu falar mal de tal coisa, eu estou potencializando. Se eu falar bem, idem. Agora, bom é escolher pensar no que pensar. Porque uma vez pensando, eu estou criando a realidade. Segundo André Luiz, em Sinal Verde, na lição Desejos, os desejos são entidades tomando a forma correspondente. É uma criação antecipada no plano mental. Conforme você crê, você acredita, você pensa. Conforme você pensa, você será. Somos hoje o resultado do ontem e seremos amanhã o resultado que estamos pensando agora. Eu alivio um pouquinho e depois aprofundo um pouquinho. Pode ser assim? Porque quando pensamos, os chakras, a começar pelo centro coronário, quando eu estabeleço um propósito na oração, que é uma pauta de trabalho, orar, em cada palavra eu revelo uma intenção, conforme Allan Kardec no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E hoje, agora, entrando um pouquinho na toca do coelho, já que Arnaldo fez a base, já houve atualizações desse processo. Para o Espírito Emmanuel, você quer que eu fique mais para cá? Só um pouquinho para Só aqui. Para o Espírito Emmanuel, não tem como louvar se não for na ação. Então não é mais hino de louvores. Eu fiquei aqui para ficar olhando para ela, para não ficar, que fica descortês, né? Não olhar. Não é só para foto. Pensar. É para foto, é para posar, então eu fico. Eu não estava entendendo a pauta. Então, se não tem como louvar a Deus, por quê? Porque Jesus disse-nos: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Não existe nada pronto que a gente pede e cai do céu, a cada um conforme as suas obras. Até o Pai Nosso adulteramos para querer enganar Deus. Veja o que fizemos do Pai Nosso, eu vou recitar apenas o original e vocês ficam por conta própria para comparar cada frase. Segundo a obra Analisando as Traduções Bíblicas, do Dr. Severino Celestino. O Pai Nosso aramaico. Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino. Tua vontade se faz na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal, que é fruto, completo eu, da nossa própria ignorância. Se eu concordo com isso, eu assino. A assinatura chama-se Assim Seja. E posso registrar em cartório e etc. Ou Amém, que quer dizer a mesma coisa. Entenderam? Agora, Pai Nosso que estás nos céus, quer dizer que Ele está numa boa e a gente aqui se ralando. E esqueceu de nós até, a gente pensa. Santificado, Ele não é lá tão grande coisa, a gente está torcendo para que Ele se melhore um pouquinho. Vem a nós, principalmente nós, os espíritos, que acreditamos na doutrina dos espíritos. Não para nós os espíritas, porque a doutrina não é dos espíritas. Os espíritos são livres pensadores e a doutrina é para mentes livres. Seja feita a sua vontade, desde que não contrarie a nossa, porque se contrariar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho. Perdoa as minhas culpas, como está na Bíblia, no Novo Testamento. O moço foi lá para pedir perdão, perdoou as dele. E quando foi a hora dele perdoar, porque ele tropeçou nas pernas de um cego e deu uma surra no cego, ao invés de usar de compaixão com ele que não enxergou por onde andava. E voltou lá para pedir perdão, porque ele ficou muito mais dolorido do que antes. Se eu te perdoei uma infinidade de coisas e você não teve complacência do seu irmão, compaixão de uma coisa que você provocou, agora você está entregue à própria sorte. Livra-nos do mal. Como Deus pode nos livrar daquilo que Ele não criou? Porque Kardec escreveu uma obra inteira para derrubar o céu, o inferno, o mal, por decreto, chamada obra O Céu e o Inferno. Então não são lugares, são estados de consciência. Se eu estou em paz com a minha consciência, eu estou no paraíso que eu criei para mim. Se eu estou com a consciência em chamas, eu posso estar no paraíso, vou estar no meu inferno particular. Então a função da encarnação, o espírito escolhe uma pauta, e nesta pauta ele já elege uma fração do inconsciente,
e ao mesmo tempo estabelece do seu superconsciente algo para governar esta fração. E a estas duas potências chamamos de subconsciente. Então ali estão os seres mais harmônicos, dispostos a obedecer à consciência profunda para governar o universo mental, perispiritual e físico, dependendo da pauta. E ao mesmo tempo, a intenção, quando oramos, nós vamos avisar tanto o subconsciente que vai haver mudanças, quanto o inconsciente que pode estar esperando por socorro. Porque nós temos um prazo para começar a produção desse algo novo. Se demorarmos, o inconsciente tem o direito, por lei, de bater as portas do mundo mental, psíquico-emocional e pedir a paz que nós prometemos, a sabedoria, a compaixão e tudo mais. Por isso que quando adiamos em demasia, basta começar uma pauta de um pensamento novo, que o subconsciente e o inconsciente invadem a própria mente. O subconsciente que já definiu um comportamento resistindo ao novo comportamento. E o inconsciente atormentando pela pauta a ser colocada, porque convida a iluminar-se por sua vez. Mas quando temos noção do que é isso, nós vamos começar, segundo Joana de Ângeles, um diálogo com as perturbações morais. Como é o diálogo? Terno e amoroso. Terno é de ternura, não é? Ternura não é uma entidade? Eu não disse ontem que virtudes são entidades? Então eu vou precisar encarnar frações da ternura no meu campo mental. E se é terno e amoroso, eu vou precisar do amor como força que gera e nutre, como lei que organiza e mantém. Não vou? A lei que organiza e mantém o amor, e ao mesmo tempo que gera a substância para gerar e nutrir a vida, nós chamamos de fé. A fé não é a mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor, só que na consciência profunda ela tem o nome de intuição, no campo mental o nome de razão. Então aqui a fé raciocinada, lá a fé vivenciada. Se o campo do Paulo, que é o campo da personalidade e da fé raciocinada, se deixar conduzir pelo campo do Cristo interno, que é o da fé vivenciada, ele pode dizer à mente, ao perispírito, ao corpo, ao subconsciente, ao inconsciente: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E nesse sentido, Ramatiz narra, como eu comecei a dizer, em Jesus é a Jerusalém renovada. Eu quero iluminar-me, porque a primeira tarefa de um médium não é o fenômeno mediúnico, segundo Joana de Ângeles. Conforme a obra, entrega-te a Deus. A primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Após fazer isso, e em momento algum ela falou de reunião mediúnica, nem de mediunismo, após a autoiluminação, o médium se apresenta para as tarefas mais modestas, que normalmente a soberba e a vaidade rejeitam. Lavar o banheiro, por exemplo, higienizar a casa, preparar o ambiente para que os outros possam encontrá-lo organizado. E nestas tarefas, segundo a autora, recebemos as orientações do mundo espiritual para orientarmos os necessitados, seja do plano físico ou não. Essa é a tarefa inicial de um médium. O intercâmbio jamais cessará. As reuniões, conforme nós vemos por aí afora, estão com seus dias contados. Porque Kardec estabeleceu como pauta na obra O Céu e o Inferno esta: melhorados os homens,
não fornecerão ao mundo espiritual senão melhores espíritos. Então não teremos obsessores para o futuro. E esses espíritos melhores capacitados retornarão mais qualificados para fazer o processo de transformação acontecer por aqui. Isso está na obra O Céu e o Inferno. Então, a atuação de Kardec a partir de 1859 foi para ensinar o indivíduo a comunicar-se com ele próprio. Agora, não tem como comunicar com o perispírito se eu não sei cuidar do meu corpo físico. E eu não consigo cuidar do meu corpo se eu desrespeito os elementos que o constituem. Se eu uso indevidamente o dinheiro, que é uma energia, os alimentos ou a energia de qualquer forma. Agora, se eu viso o aproveitamento total, seja do dinheiro ou tudo que ele pode comprar, o não desperdício, o fazer o máximo com o mínimo, agora eu começo a ter o respeito do meu corpo. Ele para me ouvir. Agora eu começo a criar novos instintos. Eu começo a pacificar os instintos perturbadores e ao mesmo tempo a criar novas sensações e pacificar as que me perturbam. Assim com as emoções, com os sentimentos, com os pensamentos e com o estado de nossa inteligência. Por isso que nós começamos conforme Kardec começou, do que ele estava vendo para o que ele não via. Ele começava do efeito para compreender a causa. E disse ontem que o corpo é o efeito, a causa é a consciência. André Luiz, para viajar para o plano mental, ele precisou trabalhar com o corpo astral 36 horas ininterruptas, sem lamentação. Não como médico, nem como enfermeiro, nem como auxiliar de enfermeiro, mas como alguém que estava ajudando na higienização das câmaras de retificação, de um faxineiro mesmo. E após isso ele construiu uma espaçonave chamada Corpo Mental, deixou nos alojamentos o corpo astral e pôde conversar com a sua mãe, consciência. Muitos pensam que é a mãe de André Luiz, a mãe física, a mãe consciência, o seu eu. E as câmaras de retificação eram o seu inconsciente, para quem enxerga as entrelinhas da obra. E para quem enxerga a obra de André Luiz, é uma autobiografia. Pense comigo. Ele morreu por excesso de alimento, uso desregrado da sexualidade e bebida em excesso. Quem eram os 3 médiuns na obra Missionários da Luz? Quais as características dos 3? O desequilibrado do sexo, ou desequilibrado gastricamente por excesso de alimento, e o alcoolizado. Não foi esses os 3 médiuns que vimos lá? Ele próprio, quando ele volta ao plano físico para visitar a família, estava alguém morrendo, asfixiado pelo sistema respiratório, inabilitado. Ele estava diante de quem? Quem ficou com dificuldade respiratória vários dias, acamado? Ele próprio. Então estava diante dele mesmo. E a gente pensa que é um outro marido que a mulher arranjou, porque nem dali ele tinha desapegado ainda. Num processo de perturbação, porque ele precisava viajar do consciente para o superconsciente. A consciência de culpa não deixou e ele ficou no seu umbral particular. E quem é que o estava acusando de assassino, covarde, suicida? As suas próprias emoções. Mas de repente, o socorro interno, que a consciência nunca desiste de nós, o Cristo interno nunca desiste de nós, como o Cristo planetário também não. E o influencia para que ele lembre de Deus, porque ele não acreditava em Deus quando encarnado. Era tudo em nome da ciência. E quando ele admite a possibilidade de uma força suprema existir, de imediato ele enxerga a clarência. E ainda questiona. E eu pedi tanto socorro,
mas eu sempre estive aqui. Quer dizer, o meu Cristo interno sempre esteve ao meu lado, porque Clarence é o Cristo interno de André Luiz. Então, quando enxergamos essa obra e em cada personagem o próprio André, fica fácil de entender a nossa realidade. Todas as vezes que vamos construir uma realidade, pegue o livro, fazendo um favor. Veja Leon Denis narrando o poder que temos da vontade, o poder fluídico na ação da prece. A página 308. Lê para nós com Leon Denis. A vontade, excedendo-se fluidicamente. Exercendo. Você não boicota a minha mensagem. É de Leon Denis, né? Então, a vontade exercendo fluidicamente. A vontade exercendo-se fluidicamente desafia toda vigilância e todas as opressões. Opera na sombra e no silêncio. Franqueia todos os obstáculos, penetra todos os meios. Mas, para que produza efeitos totais, é mistério uma ação enérgica, poderosos impulsos, uma paciência que não esmoreça. Assim como a gota d'água cava lentamente a mais dura pedra, assim também um pensamento incessante e generoso acaba por se insinuar no espírito mais refratário. Pode-se mesmo, por um impulso regular e perseverante da vontade, agir à distância sobre os incrédulos, sobre os céticos e sobre os maus, abalar a sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Eis aí uma forma ignorada da sugestão mental, desta potência invisível de que se serve à torta e à direita, mas que, utilizada no sentido do bem, transformaria o estado moral das sociedades. Só fazendo uma parte, a leitura oficial é Ellen, viu? Então tá bom. Ellen, da próxima vez você. Tá bom. Já põe no contrato lá. É com o contrato. Tá. Entenderam o poder que temos? E esses moços não falaram isso, eles vivenciaram isso. Leon Denis chegou a ponto de colocar na sua obra: o Espiritismo não impõe, ele propõe, e o que propõe é baseado em fatos de experiências morais, de algo que foi levado a efeito. Então não tem como alegar ignorância quando queremos ajudar alguém. Agora, o que está faltando é a paciência que não se esmoreça, a generosidade, a compreensão do mecanismo para potencializar a ação. Todas as vezes que intencionamos ajudar alguém, primeiro ajudamos nós. Até porque todas as vezes que estamos terapeuteando alguém, o Arnaldo sabe disso, estamos nos terapeuteando. Todas as vezes que estamos terapeuteando um paciente numa cidade, estamos terapeuteando a cidade, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que também é psiquiatra, etc. Corrijamos em nós o que nos aborrece nos outros e Jesus fará o resto pelo mundo inteiro. Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Normalmente as pessoas reagem ao nosso comportamento interno, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, numa lição, lá no fundo, se você for analisar, foi você que começou a confusão. Não é o outro que está reagindo, porque ninguém resiste o contato do verdadeiro amor.
O ser mais incrédulo, mais perverso, mais refratário, ele cede mesmo a contragosto. É o que está no Evangelho também. Qual o pensamento? Ele volta para nós. Qual o pensamento teu? O nosso. Qual o sentimento? Que nós estamos trabalhando com sentimentos e emoções. Qual o coração? O coração em nós é o campo do conhecimento e do amor. Mas aqui no campo mais denso, o mental concreto e o emocional. Qual o coração suficientemente perverso que resistirá ao contato do verdadeiro amor? Então, quando nós envolvemos as imperfeições morais num diálogo terno e amoroso, nutrindo, aqui tem a obra Vinha de Luz, traga para cá. Então, num diálogo terno e amoroso, nós vamos dar às nossas emoções alimento diferente do que elas receberam até então. Antes de continuarmos, cadê a leitura? A que vai fazer a leitura, que já foi contratada, a Ellen. Está escondido, então já se posiciona. Mas se não achar, não tem problema. Lá vocês vão ver os vários tipos de alimento. A Magda já está buscando na memória extracelular e já ela pode trazer para cá. É o prefácio da obra Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, e o prefácio é dele mesmo. E ele vai falar dos diversos alimentos. Traga para cá. É porque o pessoal tirou ali da sala de isso. Mas nós temos aqui. Pode passar. Mas para a pessoa trazer o óculos. Isso. Dá. Aqui o início? Isso. A lição chama-se Brilhe Vossa Luz. Que curiosamente parece que é o tema da jornada. Aí fica mais fácil. Aqui pega aí o prefácio. Assim, é aqui ou aí? Olha lá o grandão. Então vai lá. Então 2 celulares querem trabalhar. Não vamos decepcioná-los. Você também está trabalhando, tá? Isso. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos. O homem busca emoções, mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores e veterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado. Durante séculos, suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para os sarcasmos que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis, com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que solvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado do licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamentos de prazer, barato de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas, da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é extorsão, nem profecia. É apenas convite. Convite ao trabalho santificante
planificado no código do amor divino. Se a cadeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplandece, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele, por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel. Só corrigindo, a palavra não é extorsão, é exortação. Senão a palavra vai ficar brava conosco, né? Porque ela própria é um ser vivo. Deu para entender? Então nós vamos dar as nossas emoções, porque quando elas chegarem no plano mental, elas vão pedir a mesma coisa. Se ela foi criada, se é uma memória de uma fofoca, ela vai pedir que fofoquemos um tanto mais para trazer novos alimentos. Se ela foi criada pela ofensa, eu te ofendi, você revidou, e eu vou precisar ofender várias outras pessoas para manter a estrutura. Ela sempre vai pedir mais do mesmo. Só que nós vamos, num diálogo terno e amoroso, dar um alimento diferenciado. Se a tristeza, como vocês viram ali, tem pessoas que se nutrem de tristeza, nós vamos nutri-la sim, com alegria. Se o desespero aparecer, nós vamos nutri-lo sim, com a esperança. Se a intolerância aparecer, vamos abastecê-la sim, com o entendimento. Se a inação aparecer, com o trabalho digno. Se nos propor o comodismo. E assim, sempre com a virtude oposta, é que nós vamos dialogar e nutrir para que possa haver a real transformação. E quando estamos fazendo isto, simultaneamente o energismo está viajando do centro coronário até o genésico. E ao mesmo tempo mergulhando no corpo com tais informações. E simultaneamente ativando o centro Kundalini, que está em conexão com a natureza, trazendo todo o respaldo da natureza para o nosso processo de vitalização. Está confuso? Vou na câmera lenta. Emmanuel falou que na revelação dele não tem revelações sibilinas. Você sabe o que significa? Algo complexo, enigmático, que não possa ser compreendido. Só nas minhas que tem. O meu é quase tudo sibilino. Mas vai ficar mais clarinho. Então veja. Quando eu começo a pensar, normalmente, de acordo com a minha imaginação, o conhecimento que tenho, eu crio uma imagem. Essa imagem, segundo Allan Kardec, é fotografada pelo perispírito, na verdade pelos chakras, e telegrafada ao cérebro físico, recepcionada pela glândula pineal, pelos neurotransmissores, pelos neuropeptídeos, vai construindo as realidades, as futuras leis hormonais, para melhor conduzir a nossa carruagem biológica. E ela vai comunicar-se a partir dos hormônios, viajando pela corrente sanguínea, vai mergulhar em cada uma de suas células. Mas só que antes da nossa pauta chegar no citoplasma da célula, a pauta da nossa consciência, atendendo o nosso pedido, já chegou antes e reprogramou o DNA, mediante a nossa petição. Só que nós temos que ser fiéis à proposta que iniciamos. Se eu não for fiel, quando eu chegar no núcleo ou no citoplasma da célula com uma proposta diferente da original, a coisa pode se complicar. O próprio organismo celular se revolta contra mim. E a dor é uma rebelião das células contra esta infidelidade. Está mais claro? Vocês planejaram, mentalizaram e, por não saber, elegeu o segundo pior alimento do mundo, juntamente com outro que também é segundo,
que Arnaldo falou o nome, eu não vou fazer propaganda dele, coloca lá o sorvete com outro que faz a vaca preta. E eu tenho um amigo que ele tem lá a máquina de sorvete e o caldo de cana. Ele tem um dos melhores alimentos do mundo e o pior alimento do mundo praticamente. A gente vê pela manhã quem ignora o sorvete. A maioria vai no sorvete. E esquece que um simples copo de garapa, 300 ml, tem 800 calorias de boa qualidade, que pode vitalizar o cérebro e várias partes do corpo. Mas do momento que espremeu a cana, que moeu a cana, no máximo 5 minutos após. Após 5 minutos, um veneno terrível para o corpo. Então não basta comer, não basta beber. Então, se eu fiz uma intenção de mudança de emoções, lembra do Evangelho? O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início temos apenas instintos, mais avançados e transformados, sensações, mais instruídas, emoções, mais purificados, sentimentos, e no ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações ou experiências num foco ardente chamado virtudes. Então nós transformamos algo físico, instintivo, em virtudes, componentes da própria estrutura do amor como lei. Então, quando você estiver comendo uma batatinha, você pode estar mastigando a sua ternura, dependendo do que você está idealizando naquele momento. Então, seu diálogo eterno e amoroso pode ser na mastigação da batatinha que você está pacificando a sua emoção. Porque o Evangelho está na batatinha, segundo Caína, segundo Miramês, Bezerra de Menezes, Sheila, Emmanuel e outros. Evangelho, como eu disse, é uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Como força, ele é a lei, como matéria-prima é a vitalidade e como resultante é a própria vida. Então, quando você traz a vida para dar vida à sua vida, você está trazendo o Evangelho para dentro de você. Mas você não deve esquecer do que Jesus recomendou. Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, que pode ser o pepino, a batatinha, a célula, o tecido, a molécula, o átomo, é a mim que o fazeis. A matéria mental já é composta de seres vivos pequeninos, incontáveis. Mas não era esse que ele estava falando. O mais pequenino é aquela última bonequinha que nós mostramos ontem. O princípio inteligente do universo. Então, todas as vezes que pensamos, começamos a interagir e permutar valores. Interagir com o nosso subconsciente, que define o nosso comportamento. Com o nosso inconsciente, que pode perturbá-lo. Com o nosso superconsciente, que pode enriquecê-lo. Então, onde meu pensamento estiver, aí estará o meu coração, a minha intenção. Se eu foquei em algo nobre, quanto mais nobre for, mais eu viajo na direção do superconsciente. Quanto mais intenciono mudar o meu comportamento, conforme também o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Quando eu direciono nobremente o meu esforço, Joana de Ângeles, no Evangelho, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Miramês narra que se eu der um passo na direção do superconsciente, intencionando algo nobre, ele dá 10 na minha direção. Para quem intencionava isso, diante de Sai Baba, ele entrava dentro da pessoa e virava ela do avesso. Ele intencionava esse despertar,
e abria as portas, Saibaba ia lá dentro e trazia a luz da criatura para fora, instantaneamente. Agora, quanto preservá-la, aí vai depender do comportamento da pessoa, porque Jesus também fazia isto. A sua fé, o que é a nossa fé no mais profundo sentido? A intuição a serviço da consciência, quer dizer, a sua consciência, porque Ele criou a ambiência, e Ele vive dentro da nossa consciência, porque Ele é a força que nutre e norteia a nossa consciência. Quer dizer, o Cristo que havia em mim veio ao encontro do Cristo que estava fora de mim, orientando-me. E quando precisava, Ele dava um reforçozinho. Eu senti desprender de mim virtudes, que mergulhava no campo do outro e trazia as suas virtudes à tona. Nós vimos no livro com Ramatiz que a mensagem do médium, do profeta, do vidente, ela leva para o centro consciencial do ser manifestado a mensagem. Então, quanto mais nobre a intenção, quanto mais extensos os benefícios, mais profundo eu mergulho na minha consciência. Outro dia, quando a coluna desmontou de cima a baixo, nós começamos o processo intencionando reconstruí-la, e a pauta de trabalho, o porquê queríamos reconstruir. E começamos com um processo de autoexame honesto. Sou eu com a minha consciência. Por mais que eu tente disfarçar, ninguém consegue ficar vestido perante ela, porque ela nos desce de cima a baixo, porque ela que nos criou. Então não tem como ser desonesto consigo mesmo. Eu posso ser com o outro. E na sequência, percebendo a minha pouca experiência, eu começo o exercício da humildade, reconhecendo a minha ignorância da minha própria realidade. E quando eu coloco em pauta a humildade, a consciência encontra campo para interagir comigo e passar novas diretrizes através da intuição. Mas se encontrar em mim sinceridade, não transferindo para ela o que me cabe fazer. Usando de sinceridade, sou eu que quero colocar a mão na massa. Eu estou colocando a minha vontade a serviço dessa força. E quando eu termino a pauta, fidelidade na aplicação. E quando eu comecei a usar de fidelidade, na próxima etapa de autoexame, uma entidade veio orientar-me. Eu não sei porque virtudes todas são mulheres. Aparece tudo com sexo feminino. Eu ainda vou questionar isso, a minha consciência e a Amélia Rodrigues, que mostra 4 entidades. Mas sabemos que Deus criou a criatura, e na criatura o poder de criar. Aí a mulher criou o homem. Quem pensou que era a tese lá do Adão se equivocaram, porque se existiu um ser primeiro, foi a mulher, conforme está a nossa Eva africana, conforme a teoria atual da ciência. Então agora, quando nós estabelecemos esse processo criativo, a entidade chega na medida exata. E a coisa, o que ela perguntou? Qual a sua meta? Eu já sabia qual a minha meta, eu não vacilei. Coisas básicas, só quero ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Ela quis saber o porquê. Pacífico diante da ferocidade que existe em mim em primeiro lugar. Sereno diante dessas perturbações, para que eu não me perturbe mais do que eu já estou. Saudável, porque saúde significa ou é sinônimo de harmonia, e eu quero estar em harmonia com as leis que estão em minha própria consciência. E mais feliz, porque felicidade só ocorre à luz do dever fielmente cumprido, porque o dever é a lei da vida, conforme o Evangelho. Em primeiro lugar para comigo, e depois em relação a tudo que existe. E ela fez uma segunda pergunta: que é o Cristo para você? Falei, como consciência macro, é a consciência do planeta.
na qual todos nós existimos. Como consciência micro, é essa personagem que vive em nossa própria consciência, Jesus, que está encarnado no comportamento de cada um, segundo o Bezerra de Menezes. E aí eu vi 2 lágrimas escorrer no seu rosto. Falou: saber o que você quer fazer, você já sabe. Agora, qual a pauta? Como você vai colocar isso na prática? E ela convidou 3 outras virtudes, tudo mulher. As mulheres já têm 5 bilhões de neurônios a mais. Se 3 de uma vez, aí chegou a alegria, a esperança e a gratidão. A alegria tem a função de abrir espaços em nós para que entre alguém a mais para participar do nosso festim. Abrir os espaços mentais para que o inconsciente possa permear o superconsciente ou subconsciente na nova construção. A esperança, segundo Joana de Ângela, essa tese é de Miramês. Segundo Joana de Ângela, a esperança é a doce presença do amor. O amor é força que gera e nutre e lei que organiza e mantém. Então, é algo que vai me fornecer a matéria-prima e as diretrizes inspirativas também. E a gratidão é o trabalho em si, a pauta de trabalho. Agradecer é transformar-se na dádiva que eu antes peticionei. Se um grão de trigo quiser agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar-se em pão. Então, o compromisso que temos de transformar todos os seres que nós estamos interagindo em partes integrantes da minha consciência. Trazer o inconsciente e iluminá-lo com a luz do entendimento no meu consciente. E assim com o subconsciente também. Transformar os instintos em sensações ou as sensações em emoções, essas em sentimentos, e a pauta que nós já falamos. E nesse diálogo terno e amoroso, após fazer isso com as imperfeições morais, eu venho na direção do corpo físico dialogar com os órgãos com perturbação enfermiça. E a técnica é a mesma: envolvê-los em vibrações de amor, convidando-os a mudar ou voltar à harmonia. As perturbações, convidá-las a que voltem, que mude o curso, volte ao estado de virtude. Tristeza para alegria, assim tudo mais. Convidar a mudar o curso. Aos órgãos com perturbação enfermiça, que volte à normalidade, ao estágio de harmonia sobre a regência do subconsciente. E se eu compreendo, eu vou mergulhar dentro dos tecidos e envolver as células em vibrações amorosas, com a mesma proposta, vitalizando ou reordenando, com forças vitais ou hormônios psicofísicos. Se eu sei, eu mergulho dentro dela e converso com as forças mantenedoras do físico e do perispírito, que são os elementais. Isso tudo parece difícil, não parece, Dara? Então agora, pegue a minha água. Pegue um gole, põe na sua linda boquinha. Faça o processo mentalizando a paz que você almeja, a mansuetude, porque o Evangelho está nesta água, e eu também, e a equipe inteira, e a natureza também. Conforme você mastiga e mentaliza, você já começa a sentir pacificação nas suas emoções, sem engolir. Já engoliu? Vamos fazer de novo. Isso foi o automatismo, que fica com algo na boca, chutou para a esquerda, para a direita. Normalmente a tendência dele já é chutar para o gol, porque nós não treinamos para fazer. Então agora é a técnica de André Luiz, a água da paz. Se você fizer isso antes de revidar, você pacifica o seu povo. A hora que você liberar a água, as emoções já se pacificaram, somente com a água. E para quem quer emagrecer, quando está fazendo isto, já está alimentando o corpo, porque as emoções é que pedem alimento.
e elas não vivem do alimento físico, embora nos provoca a fome. Percebeu que vai acalmando, que vai serenando? A respiração, pode engolir a água e comece agora, todo mundo pode fazer. Comece a respirar, intencionando um outro estado de consciência. Pode ficar com os olhos abertos, não precisa fechar os olhos, porque de repente vocês estão no trânsito, estão dirigindo, estão conversando com outro que está irritando vocês, e vocês precisam pacificar-se. Agora a intenção é trazer o Cristo que está em tudo, o Evangelho que está no ar, conforme Caena, para pacificar os nossos leões. E conforme nós vamos inspirando pelas narinas e expirando pelas narinas também, porque há sensores sutilíssimos dentro das narinas que, após o Evangelho, a vitalidade tocar nesses sensores, já são canalizados essas forças vitalizadoras e leis normatizadoras para o campo emocional, psíquico, mental e etc., sem passar pelos pulmões. E quando expiramos, processo semelhante acontece preparando os elementos para sair de nós sem perturbar a natureza. Só que temos essa habilidade. Então eu intenciono trazer algo da natureza e devolver algo que serve pelo menos como adubo, que é o ar que respiramos, rico em carbono. Então quando a coisa começar a criar dificuldades, tanto a presença da ansiedade, da depressão com a tristeza, vocês vão pensar na alegria. Por mais depressivo, porque nós passamos pelo processo para hoje falar com autoridade. Fomos aprisionados por 25 doses de medicação psiquiátrica e neurológica. A psiquiátrica como se fosse uma camisa de força, e a neurológica, o Depaquene, que eu tomava 6 doses, detonou o meu fígado e a vesícula também. E eu tive que reconstruí-lo e ainda não consegui 100%, porque quando ele está quase lá eu fico nervoso, ele desaba de novo. Quando os cálculos biliares estão quase lá, eu fico magoado com você, eles formam outra vez. Quando eu esqueço de me amar e começo a me culpar, o fígado inflama e a vesícula também. Então, quando eu conseguir pacificar-me totalmente, com certeza ele se restabelecerá 100%. Então, não esquecer disso. A respiração, que pode ser em qualquer momento, em qualquer lugar. Quando temos a oportunidade, a água, um copo d'água, um copo pequeno mastigado meia hora antes da refeição, nós comemos 30% a 60% menos na hora da refeição. Se a coisa estiver apertando um tanto mais, tome um banho antes da refeição. Vocês vão acalmar e vitalizar o corpo de uma maneira espantosa. Se tiver oportunidade, faça a imantação da água frente ao sol pela manhã, conversando com os Cristos, consigo mesmos, com a natureza. E depois traga ou coloque numa vasilha maior para usar durante o dia. Então, nós temos vários processos e meios para potencializar a ação da vontade, regendo ou gerenciando o laboratório mental, usando devidamente os nossos recursos fluídicos. Então nós podemos fazer o máximo com o mínimo. Então, quando eu percebi que poderia fazer um único exercício sem um único movimento e movimentar todos os meus músculos, dos músculos físicos até os músculos mentais, eu estou há mais de 30 anos fazendo só esse exercício. E se achar que eu estou blefando, na próxima vez eu trago o tênis e eu vou andar com a Adair ou quem quiser nos acompanhar pelo menos 5 km. Ver um lugar que a gente pode andar 5 km no ritmo que você determinar, numa caminhada saudável, em contato com a natureza, para a gente fazer o teste, e eu vou levar apenas 2 segundos para reprogramar o meu corpo.
para que ele tenha o energismo para andar 5 quilômetros ou 10 se for o caso. É possível. Porque se a fonte é inesgotável na mente, na consciência, no perispírito e no corpo, uma muito mais ampla está fora de nós, que fornece recursos caso eles faltassem, por exemplo. Alguma dúvida? Melhorou um pouquinho, Larissa? Então, se a Larissa compreendeu um pouquinho, acho que ficou mais fácil. Então, eu estava vendo uns amigos comer ontem atacando um animalzinho de estimação, e eles não estavam presentes e ainda conversando na hora da refeição. Falei, o animal morreu em vão, porque o energismo não fica no corpo. A vibração do corpo, das emoções, dependendo dos assuntos, e um deles no final jogou tudo que tinha comido fora. Não ficou nada para contar a história por conta de uma atitude que ele poderia ter colocado a água da paz na boca. Um pensamento, Leon Denis, a vibração de um só expulsa tudo que for contrário a ele e atrai tudo que for semelhante. E nós vimos literalmente a incorporação, não de uma onça, parece que a onça, a gente fala matilha também, que é felinos, né? Cuidado. Quando eu como, é Buda. Quando eu ando. Quando eu durmo. Está presente na ação. Isso é que faz a diferença nesse processo de mergulho na própria consciência. Quanto mais eu estou presente na ação e faço consciência ou com conhecimento de causa aquilo que faço, mais eu trago a minha consciência para o meu ambiente e mais eu viajo na direção dela própria. Segundo Miramês, chega um momento que abre-se o caminho e em qualquer momento, em qualquer lugar eu acesso a minha paz profunda, conforme a necessidade, o que estiver acontecendo no momento. Então, se eu percebo que a ambiência, o ambiente começa a destonar, se eu faço essa conexão, eu faço a repaginação do ambiente sem as pessoas perceberem, todo mundo se acalma, sem eu dizer uma só palavra. Agora, se eu entrar na onda e ser mais um, aí eu levo para casa uma cota por minha vez. Alguma pergunta a respeito de como... Para todo mundo ouvir, senão só você ouve. Sebastião, quando você falou em pacificar no ambiente da refeição, por exemplo, você falou que você pode fazer essa pacificação sem abrir a boca. De que forma é feito isso? O Arnaldo entregou de bandeja a oração. A oração. Então, estar conscientes na ação, segundo Kardec, é a mais perfeita oração. O trabalho consciente. Nós colocamos no livro, na página 163. O trabalho consciente, responsável e perseverante, fruto do esforço bem direcionado, visando conhecer-se a si mesmo, conduzi-lo à autoiluminação e, consequentemente, à libertação das amarras constritoras de sua consciência. Então, não é só o trabalho consciente, não é só consciente, responsável, não é só responsável, perseverante. Só que fruto de um esforço bem direcionado, visando conhecer-se a si mesmo. Então, no ato da refeição, só a reverência aos alimentos. Eles morreram para que eu pudesse viver. Então, agradecer no mínimo eles e todos que contribuíram. Uma só frase: a tudo e a todos os seres agradeço. A alegria de recebê-los, porque vai abrir os espaços para que eles entrem no meu psiquismo, a esperança que vai enriquecê-los e para que eles não faltem, e a gratidão. Alegria, gratidão e esperança trabalhando juntas, essas três entidades,
fortalecem o sistema imunológico em 300 mil vezes, segundo a ciência médica. Entendeu? Uma criança de 4 anos de idade só disse à batatinha: obrigado, papai do céu, pela batatinha que eu vou comer. Foi só isso. Foi tirada uma foto Kirlia antes e uma após a oração. Foi testificado 92% de aumento no campo vibracional da batatinha, seu poder nutridor e terapêutico ao mesmo tempo. Ficou mais claro agora? E hora de comer é comer. É eu dialogando com o alimento, com o meu psiquismo, ante aquilo que eu pretendo ser ou me tornar. Lá no fundo, vem aqui fazer a pergunta para todo mundo ouvir. Então faz altinho aí, vai lá. Esse processo da água que você falou, quando você faz um trabalho pesado, um exercício que você transpira muito, tomar pouca água é válido também? Eu já fui caminhoneiro e como vaqueiro, quando eu pegava o touro à unha, eu gastava um pouquinho de energia. E desde quando eu encarnei, eu tenho uma dificuldade imensa de tomar água, porque canalizo praticamente do ar que respiro. Então, por mais que você seja alguém que trabalha no pesado, se você souber valorizar a natureza, você repõe pelo ar que você respira a maior parte da água do seu corpo, porque o ar é imantado de água. Agora, tomar em goles pequenos, e você vai perceber que você vai tomar a metade da água que normalmente, vamos supor que você tome 4 litros, você já diminui de imediato para 2. E se tiver a sabedoria, você vai diminuir para 1, e não precisamos mais do que meio litro de água quando temos consciência do que fazemos. Ou como Madre Teresa, um copo, uma xícara, melhor dizendo, uma xícara de chá por semana, que era o único que ela tomava, segundo o Divaldo Pereira Franco. Então você vai fazendo gradativamente. Você tem que ter consciência e gradativamente você vai tendo no tomar a água. Antes você engolir um copo d'água de uma vez, que a gente põe, enquanto não vê o final não para. Apenas passou rapidamente pelo setor que extraía da água o que ela tem de mais nobre. E para o corpo ele vai sobrecarregar o sistema renal para expulsar a maior parte, porque ele necessita do mínimo. Se assim não fosse, você tomaria água, ele não jogaria para fora. Porque tem meios para fazer isso. Porque pode entrar no sistema sanguíneo, viajar pelo sistema linfático, voltar no sistema sanguíneo de novo e não ser expulsa pelos rins, se ele necessitar do processo. Se não necessitar, ele vai expelir pelo suor ou devolver para a bexiga e jogar para fora. Mas quanto mais qualidade na ação, menos recursos e mais força de trabalho. Por isso que o indiano com 90 e poucos anos não come nada, não bebe nada. Se fosse isso, ele já teria morrido. Ele não bebe nada e não come nada desde os 11 anos de idade, está aí ainda encarnado para provar. E os médicos cientistas trancam-no num apartamento, num quarto, lacra o banheiro porque ele não sua, ele não faz xixi, ele não defeca, e ele fica recitando mantras, estudando, meditando, não emagrece o peso que ele idealizava. O máximo que eles acharam nele foi um furinho no céu da boca e a produção de algo parecido com a pasta de amendoim que ele produz com a própria força mental. Ele só pode viver disso. Então ele passa a língua e aproveitamento total daquela energia, porque não expele nada. Então, se alguém está aí provando que isso é possível, a gente pode ir começando a pensar na possibilidade, começar a mastigar a água, porque isso é uma técnica milenar. Beber os sólidos e mastigar os líquidos. Isso é milenar. Vamos para o exercício por conta do horário. Senão depois não vai ter o ano que vem, porque vocês vão falar: tira esse cara do contrato porque não me interessa. Na realidade, todo o processo já foi feito. Por isso que nós vamos usar um exercício menor, só para que vocês sintam um sabor maior no processo. E agora conscientes do que estão fazendo. Cada um de vocês vão intencionar
E quando intencionamos, independente de palavras, porque o sentimento deve vir antes nesse processo do que os próprios pensamentos. Não vai ser mais o penso, logo existo. Vai ser sinto, logo penso. Para que possa dar existência a uma outra realidade. Porque eu já existo como ser constituído, que vou sentir intencionando em criar uma realidade, em edificar o que já está criado, em alimentar o que já está edificado, em iluminar o que está alimentado. Esta é a minha proposta inicial: iluminação. E agora eu vou calcular com o meu racional quais seriam os métodos que eu tenho condições de levar a efeito. A inspiração, o mastigar a água, uma boa leitura, uma boa música. O que eu posso trazer para o meu universo que eu tenho condições de acordo com as minhas posses, com as minhas capacitações. Calculei. E agora eu vou catalogar todas as possibilidades. Cataloguei. Uma a uma foi descrita com o potencial que traz e com aquilo que possa nos ajudar. Agora eu vou comparar uma com a outra para ver qual a que tem mais êxito naquilo que eu pretendo, para que eu possa gastar menos energias e produzir mais com maior eficiência. Comparei. E agora eu vou analisar as minúcias nas entranhas de cada situação, porque comparando geograficamente é uma coisa, analisar a essência das coisas é outra. Então agora eu vou analisar a essência como faz um joalheiro, que fora ele calculou o valor de cada pedra, teoricamente, pela sua espécie. Depois catalogou uma a uma. Depois comparou a lapidação, por exemplo. E agora, para avaliar o verdadeiro valor, ele coloca uma lupa e ele mentalmente, conforme temos um documentário, ele entra na própria estrutura da pedra, seja diamante, seja uma esmeralda, para ver a geografia, o que ela construiu através dos milênios por ação da sua experiência. Então a pedra de mais valor é a que tiver mais formas geográficas, geométricas para ser mais exato, dentro e mais belas nesta geometria, nessas estruturas fantásticas, nesse universo dos cristais. Esta é a de maior valor. E agora, analisado, colocamos na pauta. O pensamento, a inteligência, a imaginação vai dar a forma do novo ser. O sentimento vai dar vida. A palavra mentalizada ou verbalizada vai dar movimento. Vai levar o energismo para onde eu quero que ele floresça. E a atitude a partir daí vai dar direção, o vir a ser. Inspirem. Ao mesmo tempo, sinta a presença divina, o Evangelho no ar que respiramos. Expira, devolva à natureza o Evangelho que existe em nós, com tudo que nós já construímos. Se a planta nos oferta o oxigênio puro, nós a ofertamos o carbono como adubo. Uma troca justa, porque ela precisa doar o que há de mais nobre para crescer. E nós precisamos liberar o que há de mais asfixiante para que possamos sobreviver. O que para ela é adubo para nós é um tóxico. O que para ela é inútil se não doar, para nós é vitalidade, é vida. O oxigênio e os elementos que vêm junto. Oxigênio, nitrogênio,
e outros tantos elementos. Inspirem, sinta a natureza entrando dentro de si e a natureza íntima devolvendo para a natureza algo. Então, nessa interação e nessas permutas, nós vamos sutilizando os nossos pensamentos, pacificando as nossas emoções, vitalizando os nossos chakras e construindo a nova realidade psicofísica. A resistência do corpo, a sua beleza, a sua leveza, o peso ideal, a sua agilidade, a harmonia, a capacidade de enxergar além da forma, de ouvir além dos sons, de compreender além do racional. E Deus, o Cristo, os agentes da natureza enxergando em nós honestidade, humildade, sinceridade e fidelidade, enviará alegrias, esperanças e gratidões, para que nós possamos construir na ação um substrato para vitalizar os outros e aliviar as suas dores, ou uma força exemplificadora, forças estímulos para convidá-los à transformação, e fazer isso com um único objetivo: sentindo-se privilegiados pela oportunidade de servir e entendendo que servir pelo prazer de ser útil, como Emmanuel nos mostra, nós progrediremos sempre em todos os sentidos e encontraremos em nós, em nossa própria consciência, os recursos para a solução de todos os problemas. E se na ação transformarmos 1% do cristianismo de nossos lábios em nossos atos de cada dia, ainda segundo Emmanuel, a humanidade inteira será plenamente libertada de todo o mal. E finalizando com Joana de Ângeles, quando um de nós se erguer para Deus em oração, ergue consigo a humanidade inteira. Gratidão profunda, gratidão eterna a todos, em todas as dimensões do ser e do saber, que contribuíram para que esse momento fosse possível e já estão contribuindo para que os demais eventos possam ocorrer e transcorrer na mais perfeita ordem, no mais perfeito equilíbrio. E assim seja.